A paz do Senhor, pessoal! Tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer um tema muito interessante que fala da oração. De orar pela nossa classe, de orar pela EBD, de orar por nós que somos professores da escola dominical. Eu tô lendo há alguns dias esse livro aqui, que é um livro muito bom, que tem o tema O que todo professor de escola dominical deve saber, 24 segredos que podem ajudá-lo a mudar vidas, de Elmer Thompson. Não sei se eu vou pronunciar direito. Esse livro aqui, eu não sei onde é que pode encontrar, mas se você quiser, sentir interesse, você pode procurar nas livrarias aí mais próximo da sua casa ou até pela internet. Mas esse livro foi o dirigente da minha igreja que me emprestou para me ler. E desde o início eu já pedi para ele, como eu gostei muito do que eu já vi no tema, na capa, eu disse para ele que eu queria ler bem devagarzinho, porque como não é meu, eu vou lendo e vou anotando as partes que têm me chamado bastante atenção. E eu vim aqui compartilhar com vocês, porque esse livro é muito, muito, muito bom, tem temas muito bons. E eu costumo ler ele toda vez antes de preparar a minha aula, que me incentiva, me influencia a me dedicar mais no preparo da minha aula. E eu tenho aprendido muito com ele e eu quero compartilhar com vocês. Ele tem tema muito bom do início ao fim, como eu já pude perceber. Porém, eu vou compartilhar um que ele não está no início, né? Ele está nem no meio aqui, mas é um que me chamou bastante atenção e que eu vejo de necessidade urgente. E como vocês já viram aqui, fala de oração, né? 5 maneiras de orar por sua casa. Então eu vou fazer tipo uma resenha do livro, né? Eu vou lendo algumas partes do livro e vou comentando aqui com vocês, tá bom? O livro ele inicia assim, nessa parte aqui, 5 maneiras de orar por sua classe. Inicia assim com uma breve história, porque ele é bom também porque ele dá exemplo de histórias, creio que reais. Você não está pronto para ensinar até que tenha preparado a si mesmo em oração. Então muitos professores da escola dominical não levam esse compromisso muito a sério. Não se dedicam o suficiente. Vou falar especificamente para você que é professor da escola dominical de criança. Então muitas das vezes, eu sei que tem. Eu não sei se isso já aconteceu comigo, talvez já tenha acontecido na minha juventude. Eu fui professora de escola dominical muito cedo, aos 11 anos de idade. Então, talvez já tenha acontecido isso comigo, de não orar durante a semana pelo preparo da aula, pela escola dominical, de não me preparar em oração para estar ali ministrando para as crianças. Às vezes, pensa assim, é criança, qualquer coisa que a gente falar ali vai dar certo. Mas o Espírito Santo de Deus está ali. Ele está ali presente na sua classe, não importa se seja debaixo de uma árvore, não importa se seja numa casa de um irmão, ele está ali. E naquele momento, aquele lugar é como se fosse a igreja. Ele está te observando e ele está te avaliando para te aprovar como bom obreiro. Então, o primeiro passo que nós devemos fazer como professor de escola dominical é nos preparar em oração. Eu também aconselho você a jejuar durante a semana pela sua aula, pela sua classe. Eu costumo sempre ir para a escola dominical em jejum até o término da escola dominical, por toda a escola, por toda a EBD e em especial por minha classe, pela vida dos meus alunos. Então o primeiro passo é ore por um espírito receptivo ao ensino. Peça a Deus que torne você um ensinador. Isso tem sido das minhas orações. Eu tenho pedido para o Senhor me tornar uma melhor professora da escola dominical a cada dia. E peça para que antes de você ministrar a aula lá na IBD, ele ministre também aquela mensagem, aquela passagem, aquela história que você vai ministrar, ministre no seu coração. Às vezes, como tem ali na revista, tem a linguagem diferente, né? A linguagem que é ali para o público infantil, e às vezes a gente pensa que aquilo ali não vai falar o nosso coração, mas ao contrário, fala e muito. Quantas vezes eu já estudando a revista da escola dominical, Deus não já ministrou o meu coração, coisas que eu estava fazendo talvez que não agradasse a Deus, e Deus falou ali no meu coração, e eu orei, e ali depois que Deus ministrou no meu coração, eu fui ministrar para a classe. Então antes de vir aqui falar para vocês desses 5 passos, dessas 5 orações que nós temos que fazer por nossa classe, Deus já ministrou no meu coração, porque eu pedi para que Ele ministrasse aqui, porque eu não queria chegar aqui e falar algo para vocês, algo que eu não estava praticando, algo que eu não estava fazendo. Então, enquanto você vai preparando a lição, enquanto você vai separando os seus materiais, vai lendo o esboço, peça a Deus que lhe oriente, no estudo, ore como Davi orou.
para Deus tirar as vendas dos olhos dele, para ele poder enxergar as maravilhas da lei, né? Senhor, tira as vendas dos meus olhos para que eu enxergue as maravilhas da tua lei. E muitas vezes a gente vê ali aquela lição simples, a gente acha que não é só estudar ali, já está pronto. Não. Quanto mais a gente puder se aprofundar, melhor, né? E outros livros na internet e orar como Davi, para o Senhor tirar as vendas dos nossos olhos. Porque às vezes tem um ensino ali, tem uma coisa ali que a gente pode dar uma lição para as crianças e a gente não conseguiu pegar, não conseguiu entender. Então, enquanto você ora, enquanto você estuda a lição, é muito importante que você esteja pronto para aprender. Como eu já disse antes, não é porque é uma lição para as crianças que você não vai se dispor a aprender com aquilo ali também. Nós sempre temos que estar disposto a aprender, como eu estou aprendendo hoje com vocês e passando para vocês. Às vezes você pode até dizer para as crianças, tem uma lição lá, por exemplo, a lição de hoje, a lição de amanhã, lá, aliás, na escola dominical que fala de humildade, da minha revista da CPAD Juniores. Você pode dar o exemplo para as crianças de uma fase da sua vida que você não foi humilde, para que elas também possam aprender. Então, nós temos... E aí, se fala com você, se você realmente não tem sido humilde, você tem que estar disposto a aprender e a se arrepender. E para poder passar o ensino para as crianças. Porque não adianta você passar o ensino para elas que você não vive. Não adianta você dizer para elas que não pode mentir se você mente. Segundo passo, ore pelo Ministério de Ensino do Espírito Santo na sua classe. Às vezes, a gente que está lá na classe pensa que nós somos o único canal, né, de ensino ali para as crianças. E não, o Espírito Santo ele está ali e ele está dentro de você, ele habita em ti e ele quer ministrar através de você. Às vezes a gente pensa assim, nossa, eu não sei contar, eu não estou conseguindo. Muitas vezes pode ser porque a gente não está dando lugar para o Espírito Santo em nós. Porque quando a gente começa a dar lugar para ele, orar, entregar nossas vidas e falar, Senhor, eu sou totalmente dependente de ti. Eu preciso de ti para ministrar essa aula para as crianças. Ele vai habitar em você e ele vai ministrar a classe, as crianças através de você, te usar. Então o terceiro passo é peça orientação no preparo da aula. Sempre quando você se sentar aqui à mesa, com a revista, lá com a sua Bíblia, já para preparar a sua aula, não esqueça de pedir orientação ali, fechar os seus olhos e pedir orientação para o Espírito Santo no preparo da aula, em cada detalhe. Não só ali na leitura da Bíblia e da revista, mas em cada detalhe, numa dinâmica, na pintura, numa atividade que você for fazer. Peça para Deus orientação. Né? Muitos de nós, quando vamos comer algo, a gente pede as bênçãos de Deus, né? A gente agradece, pede as bênçãos de Deus. E assim a gente tem que fazer quando a gente estiver diante da revista, diante da Bíblia e da revista, ali na mesa para estudar. A gente também tem que pedir as bênçãos de Deus para que Ele nos ajude a preparar a aula. Aí Ele vai nos dar muitas ideias, nos dar criatividade. Muitas vezes a gente não tem tido ideias e criatividades porque a gente não tem pedido. E basta pedir. Basta pedir, é tão fácil. Ele é o dono da criatividade. Ele é quem dá ideias, Ele é quem dá a criatividade mesmo, para você fazer o melhor na sua classe. O quarto passo é orar pelo de sua classe. Então, ensinar a palavra de Deus é o trabalho com consequências espirituais mais lucrativo que tem. Você vai ter um retorno enorme, principalmente quando é para criança, que tem um coração puro, que não tem um coração cheio de maldade, como um adulto que às vezes já veio lá do mundo, já passou por muita dificuldade, tem um coração mais duro para a palavra de Deus entrar. O coração da criança não, é terra fértil. Então, quanto mais você ensina, mais você vai ter retorno positivo, um grande retorno. Então você tem que orar pelas crianças da sua classe. Ele dá um exemplo aqui de um professor. Toda vez quando chegava da escola dominical, eu sei que é muito difícil a gente fazer isso, principalmente para nós mulheres que somos donas de casa. E às vezes a gente eu já chego, já vou arrumando a casa para ir para casa dos meus sogros almoçar. E é muito difícil a gente fazer isso, mas a gente pode fazer isso durante a semana. Ele dá um exemplo assim no livro, que ele pega o diário, né, que tem o nome ali de todos os alunos, e ali dedica 1 hora do seu tempo para orar, agradecendo a Deus pelaquela aula que ele deu e pela vida de cada aluno. E ele cita o nome de cada aluno, né? Ele olha no diário e cita o nome de cada aluno
orando. Por isso que é importante também você conhecer o seu aluno, conhecer as dificuldades de cada aluno, conhecer a situação que cada aluno está passando no seu lar. Às vezes os pais se separaram, às vezes teve briga lá, a criança está triste. Você tem que conhecer também a situação que cada aluno está vivenciando para você orar por eles. Então orar, citando o nome de cada aluno, agradecendo a Deus pela aula e já apresentando a Deus a aula que vem. Orando para que eles realmente consigam entender a palavra que você está ali ensinando, para que eles cresçam e se tornem obreiros e mulheres de Deus fortes, firmes na rocha, alicerçado. E não quando chegar na juventude, venha desviar dos caminhos do Senhor, mas que cresçam alicerçado em Deus. E o 5º passo é orar pelo crescimento dos seus alunos, né? O crescimento espiritual, para que eles cresçam, para que eles consigam compreender a palavra de Deus, para que eles se tornem homens e mulheres de Deus. Mas hoje nós falamos aqui sobre 5 passos de oração. Porém, orar, só orar, não vai fazer na escola dominical tão eficaz assim. A palavra já diz oração, é orar e ter ação. Nós também temos que ter atitude, porque Deus não vai fazer aquilo que nós podemos fazer. Ele nos ordenou a ganhar vidas. E nós temos que ter esse objetivo de aumentar o número da nossa classe da escola dominical e ganhar vidas. Olha, e ele fala que é algo que chamou muito a minha atenção, que era algo que eu já senti desejo de fazer, porém que eu não estava fazendo. Muitas vezes a correria do nosso dia a dia, a gente não acaba fazendo, passamos uma semana tão corrida, não é verdade? E a gente tem esquecido de fazer isso. Diz assim, as classes crescem quando os professores ocupam-se visitando, telefonando, enviando mensagens e orando todas as semanas. Então é algo que eu confesso para vocês que não estava fazendo, mas que a partir de hoje, como eu apresentei para o Senhor, eu quero fazer. E eu quero que Ele me dê estratégia. Às vezes nós não temos como ir visitar, mas nós podemos telefonar, nós podemos mandar uma mensagem para os pais para saber aquela criança por que não foi, já faltou 2 domingos, por que está faltando, o que está acontecendo. Nós podemos dar um cartãozinho para aquela criança durante o culto da semana que ela for, dizer que sentiu a falta dela. Então isso é muito importante para que a nossa classe venha crescer. Então, se você quer ter um ministério de ensino eficaz, se você quer ser um bom professor de escola dominical, pode ter certeza que o bom ministério de ensino eficaz é alcançado de joelhos. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é dobrar nossos joelhos e interceder pelo de nossa classe, interceder por nós que somos professores, pedindo a orientação de Deus e buscando cada vez mais que o Senhor nos capacite e nos use conforme Ele quer. Amém? Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E não esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu amo ler os comentários de vocês. Vocês têm me incentivado a continuar cada vez mais. Que comentários maravilhosos, viu? Muito obrigada pelo carinho de vocês. Não esqueça de curtir também, deixar aqui o seu joinha, que ajuda muito no crescimento do canal. E será que a gente consegue chegar a 1.500 inscritos até o final do ano? Me ajuda aí compartilhando esse vídeo nas suas redes sociais, no grupo do WhatsApp, onde vocês quiserem. E eu quero dizer também para vocês que ative as notificações aqui no sininho aqui embaixo, que o YouTube não tá avisando quando eu posto o vídeo, né? Quando posto para quem é inscrito. Então você precisa ativar aí as notificações no sininho e assim o YouTube toda vez vai te avisar quando eu postar um vídeo, tá bom? E se você não é inscrito, se inscreva, porque daí você não vai precisar ficar procurando os vídeos, quando eu postar um vídeo, o YouTube já vai te avisar automaticamente, tá bom? Um grande beijo, fique com Deus e a paz do Senhor. Até a próxima!